Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre operações com os números decimais, tá bem? Vamos lá, então. Antes de falar das operações com os números decimais, vamos relembrar um pouquinho os números decimais, né? Então, eles podem fazer parte do conjunto dos números racionais, que é representado pelo Q, ou o conjunto dos números irracionais, que é representado pelo I, tá bom? Só um meio superficial aqui, como que a gente classifica, né? Se é racional ou irracional. Toda vez que ele for um número decimal finito, ou seja, que ele tem fim, não tem aqui 3 pontinhos ou um tracinho em cima, tá bom? Ele é um número racional, tá? Então, por exemplo, 2,3, 5,25, 412,1 são números racionais, ok? Quando ele é infinito, ele pode ser ou racional ou irracional, tá bem? Se ele for uma dízima periódica, ou seja, sempre ali no final, né, eu vou ter os números se repetindo. Então, por exemplo, aqui 2,33333. O 3 é o meu período, né? Ele está se repetindo infinitamente. Mesma coisa aqui no de baixo. O 2 é o meu período, ele está se repetindo infinitamente. Então, nesses casos, eu tenho dízimas periódicas, tá bem? As dízimas periódicas, elas também são números racionais, tá? Vamos relembrar. Números racionais são aqueles que eu consigo escrever na forma de fração, tá bem? Então, todos esses números aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, são números racionais, tá? O último número não é um número racional. Por quê? Porque, vejam, ele é infinito e ele não é uma dízima periódica. Eu não tenho um número que se repete infinitamente. Veja aqui, o 5 até chegou a se repetir, mas depois mudou. Então, como ele é uma dízima não periódica, ele é um número irracional, tá bem? Agora vamos falar das operações com os números decimais. Vamos começar pela adição e a subtração, tá? Uma coisa muito importante quando nós vamos fazer uma operação de adição ou de subtração é nós sempre prestarmos atenção na posição da vírgula, tá? Então, vou fazer aqui 2,51 mais 5,52. Por que nós temos que prestar atenção na vírgula? Olhem aqui, ó. A minha vírgula sempre tem que ficar embaixo da outra vírgula, tá bem? Só assim eu consigo fazer a minha operação. Então, sempre tome cuidado para a vírgula ficar embaixo da outra. E agora é só nós fazermos a adição normal. Então, 1 mais 2, 3. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 5, 8. E a vírgula nós descemos justamente onde está aqui uma embaixo da outra. Tá bem? Então, esse nós tivemos como resultado do A 8,03. Tudo bem? Vamos para o B agora. Percebam que aqui no B, um tem duas casas decimais e o outro apenas uma. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a posição da vírgula. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever aqui o 3, o 8 e o 1. Percebam, mesmo tendo uma casa a menos, eu tenho que escrever sempre a vírgula embaixo da outra vírgula, ok? Se você quiser, você pode completar aqui com um 0, não tem problema, ok? Porque não vai fazer diferença na hora da minha conta. E vou fazer essa soma. Então, 5 mais 0, 5. 1 mais 3, 4. 1 mais 8, 9. 2 mais 1, 3. E o 6. E, novamente, a vírgula embaixo da vírgula, tá bem? Então, o resultado aí do item B é 639,45. Vamos agora para o item C. No item C, nós temos uma subtração. É a mesma coisa, tá, pessoal? O que nós temos que prestar muita atenção quando é número decimal é a posição da vírgula, tá? O resto da operação nós fazemos igual nos números naturais. Então, aqui eu tenho a vírgula, novamente, vírgula embaixo de vírgula. Como eu disse, se você quiser, você pode completar com 0. Então, você vai fazer a subtração usual agora. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. 5 menos 8, você vai precisar pegar aqui emprestado. 15 menos 8 dá 7. E colocamos a vírgula embaixo da vírgula, tá bem? Então, o resultado da minha subtração foi 7,03. Tá? Então, se vocês perceberem, nós só temos que tomar cuidado, né, na hora de colocar os números, porque sempre
Aqui a minha vírgula tem que ficar embaixo da outra, ok? Fazemos a subtração usual e depois colocamos a vírgula no final. Vamos para o item D, último exemplo aqui da nossa adição e subtração. Nós temos 20,15 menos 10,8, que você pode completar com 0 aqui, sem problemas. Então, 5 menos 0 é 5. 1 menos 8, vou ter que pegar emprestado, aqui vai ficar 1, aqui ficaria 10, que eu pego emprestado, fica 9, e aqui 11. 11 menos 8, 3. Se você quiser, você já pode colocar a vírgula aqui, tá bem? Para não esquecer. 9 menos 0, 9. 1 menos 1, 0. Você pode colocar o 0 aqui, ou não, só deixar 9,35, tá bem? Então, também está correto. Então, aqui no exemplo D, nossa resposta foi 9,35. Percebam que é sempre a mesma coisa, você só precisa tomar cuidado na hora de montar a sua operação aqui, deixando sempre vírgula embaixo de vírgula, e no resultado sempre, novamente, não esquecer aqui da vírgula, tudo bem? Vamos agora para a multiplicação. A multiplicação, pessoal, eu acho bem legal. Só a gente escrever aqui um número, né, como se nós fôssemos fazer a multiplicação usual. E por um instante, vamos nos esquecer da vírgula, tá? Vamos fazer uma multiplicação normal. Então, deixa eu aqui mudar de cor para não confundir. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Eu coloco mais aqui, tá? Mas se o professor ensinou como 0, é a mesma coisa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vamos somar. 1, 5 mais 2, 7. 2 e 5. Pronto, fiz a multiplicação como se eu estivesse multiplicando 251 por 21. Qual que é a diferença agora? Eu vou contar quantas casas decimais tem. Então, ó, aqui no 2,51 eu tenho 1, 2. E aqui no 2,1, mais 1. 3, então, ao todo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar aqui o meu número, 3 casas decimais. Sempre que eu começo da direita para a esquerda, tá, pessoal? Então, aqui, 1, 2, 3, tá? Então, nós temos uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. E eu coloco minha vírgula aqui. Ficou, então, 5,271, ok? Então, você faz a multiplicação como se seus números não fossem decimais, como se eles fossem números inteiros, tá? Depois você vai contar quantas casas decimais tem. Então, por exemplo, 1, 2, 3, eu conto aqui 1, 2, 3 no meu resultado final e coloco a vírgula, tá bem? Vamos para o item B agora. No item B, nós temos 12,11 multiplicado por 1,21. Então, vamos lá. Vamos fazer a multiplicação usual, mais uma vez. 1 vezes 1, 1. 1, 2 e o 1. Aí aqui, 2, 2, 4 e 2. Aí, por fim, novamente o 1. 1, 1, 2 e 1. Pronto, então vou somar 1, 3, 5, 6, 4 e 1. Só arrumar aqui. E agora que nós temos que ver a casa decimal. Porque aqui esse resultado é como se eu tivesse multiplicado 1.211 por 121, tá bem? O que vai mudar agora? Vou contar quantas casas decimais tem. Então, temos 1, 2, 3, 4. Vamos marcá-las. 1, 2, 3, 4. Tá bem? Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4. Como eu falei, sempre da direita para a esquerda, tá? Então, eu começo aqui e vou para lá. Então, vou contar 4 casas. 1, 2, 3, 4. E coloca a vírgula, tá bem? Então, ficou 14,6531. Ou 14 inteiros, 6 décimos, 5 centésimos, 3 milésimos e 1 décimo de milésimo, tá bem? Vamos, então, agora para a divisão. Vamos lá, vamos escrever 1,5 dividido por 0,3. O que nós temos que perceber? Nós vamos verificar quantas casas decimais tem em cada um dos números, tá?
Então, aqui no 1,5 eu tenho uma e aqui eu também tenho uma. Então, eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois números por 10. Por que por 10? Porque tem apenas uma casa decimal, tá bom? Então, vai ficar 15 dividido por 3. Bom, nós sabemos resolver essa conta, né? Mas 15 dividido por 3, como vocês sabem, dá 5, né? Porque 3 vezes 5 é 15, dá resto 0. Então, se aqui nós tivemos como resultado, né, da divisão 5, aqui também será 5, tá bem? Esse é um método para poder facilitar um pouco na hora que nós estamos fazendo as contas. Vamos para o item B. Item B eu tenho 1,5. Se você quiser, você já pode escrever aqui na chave, tá bom? 0,03. Vamos prestar atenção agora na quantidade de casas decimais. 1,5 tem uma, 0,03 tem duas. Eu sempre vou olhar para o que tem maior quantidade de casas decimais. Então, nesse caso, é o 0,03. Quantas ele tem? Duas. Então, eu vou multiplicar por 100. Os dois números, tá, pessoal? Eu nunca posso multiplicar só um número. Então, 1,5 vezes 100, 150. 0,03 vezes 100, 3. Agora vamos resolver, né? 150 dividido por 3. Se eu sei que 3 vezes 5 é 15, que dá 0, e eu desço o outro 0 que vem para cá. Então, 50, tá bom? Então, o resultado dessa divisão é 50, ok? Vamos para o item C. No item C, vou fazê-lo aqui, nós temos 0,15 dividido por 0,03. Eu quis fazer basicamente com os mesmos números, né, só mudando a posição da vírgula, para vocês perceberem que só vai mudar o número que eu vou multiplicar, se é por 10, por 100, por 1000, tá? Dependendo da quantidade de casas decimais que eu tenho. Então, aqui, o 0,15 eu tenho duas, e aqui eu também tenho duas. Então, é só multiplicar os dois números por 100, porque eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, 0,15 vezes 100 é 15. 0,03 vezes 100 é 3. Mais uma vez, mesma conta do item A, tá bom? Percebam que vai dar o mesmo resultado do item A. 15 dividido por 3, que é 5, como nós já vimos, tá bom? Então, o resultado aqui dessa conta do item C é 5 também, ok? Vamos lá para o item D, então. Aqui eu mudei um pouquinho, né? 2,4 dividido por 0,02. Mais uma vez, então. Aqui o 2,4 tem uma casa decimal e aqui o 0,02 tem duas. Sempre eu vou me basear pelo que tem mais casas decimais. Então, como tem duas, eu vou multiplicar por 100. Então, vai ficar 240 dividido 0,02 vezes 100 por 2, tá bom? Aqui eu já estou fazendo mais direto a conta, tá? Porque como é vezes 100, eu vou andar duas casas para a direita com a minha vírgula, mas se você não está acostumado, você pode fazer essa multiplicação ali separada no cantinho, tá bem? Então, vai ficar 240 dividido por 2. Isso aqui, né, nós sabemos que é 120, mas vamos realizar a conta. Então, aqui, vou fazer direto com 24. 24 dividido por 2 é 12. Né? Opa, 24. Dá 0. Desço o 0 e o 0 aqui também. Então, o resultado dessa conta aqui é 120. Tá bem? E para finalizar, eu deixei aqui uma observação importante para você, né? Que é outra maneira de realizar todas essas operações aqui que eu fiz é você utilizar frações, tá? Eu gosto muito de utilizar frações, principalmente quando eu estou falando de divisão de decimais, tá, pessoal? Mas você pode fazer como você preferir. Então, vou fazer aqui como se fosse um item E. Vou fazer 0,12 dividido por 0,6, tá? Você pode fazer da maneira que eu ensinei, sem problemas. Então, você teria que multiplicar por 100, né? Porque aqui o 0,12 tem duas casas decimais e o 0,6 só tem uma. Então, você multiplica os dois números por 100. A outra maneira de você fazer isso é você utilizar frações. Então, o que você vai fazer? Você vai transformar o 0,12 em fração. Então, como ele tem duas casas decimais, ele é 12 sobre 100, tá bom? Dividido, e agora o 0,6 em fração, que é 6 décimos, né? Então, 6 dividido por 10, tá?
E agora basta nós realizarmos a divisão de fração. Se você não sabe ou não se recorda como nós utilizamos divisão de fração, dá uma olhadinha lá no vídeo do nosso canal, tá bom? Mas é só você copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Então, nós trocamos aí. Quem era o numerador se tornou o denominador e quem era o denominador agora é o numerador, tá bem? Então, isso ficou 12 vezes 10, 120, dividido por 600, tá bom? Que é exatamente a mesma conta que nós íamos fazer, tá? Então, você pode fazer a divisão de fração, 120 dividido por 600, que aí você pode simplificar, né? Deixar na forma irredutível, isso vai dar 1/5. Então, você já pode responder aí no seu exercício que a resposta é 1/5. Se o exercício estiver pedindo, né, que você resolva e deixe na forma de número decimal, basta você fazer 1 dividido por 5. Né? 1 dividido por 5, isso é 0,2, tá bom? Então, você coloca aí na sua resposta 0,2, ok? Se você não se lembra, né, como faz 1 dividido por 5, vou fazer aqui com vocês rapidinho. Então, ó, nós temos 1 dividido por 5. Como o 5 não cabe no 1, eu coloco aqui o 0, e adiciono aqui um 0. Então, isso é a mesma coisa que 10 dividido por 5. O 5 cabe 2 vezes no 10, que dá resto 0, tá bom? Então, 1 dividido por 5 é 0,2, tá bom? Ou 1/5 é 0,2, tá bem? Que foi exatamente o que nós colocamos aqui, tá bom? Se você fizesse 120 dividido por 600, também ia dar o mesmo resultado, 0,2, tudo bem? Então, pessoal, para a aula de hoje foi isso. Nós falamos um pouquinho sobre as operações com número decimais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Qualquer dúvida que você tiver, pode escrever nos comentários e até a próxima aula. Até mais!